pessoal, beleza? Felipe aqui no nosso vídeo 48 sobre o Objective-C para o canal Mr. Apple BR. E hoje a gente vai falar sobre, continuar no vídeo da aula passada, que a gente falou sobre arrays, e hoje a gente vai falar sobre os arrays mutáveis, né? O que você pode mudar o que tem dentro do seu array. Então vamos criar, né, um objeto, a classe mutable array, chamar ela de M, beleza? E eu vou ter que dizer ao meu programa quantos, vamos chamar assim, de itens, quantas posições eu vou querer nesse array, certo? Array with capacity. E você vou colocar aqui 20, mas tem um negócio interessante no Objective-C que é o seguinte: se você ultrapassar 20, por exemplo, posições do array, 20 itens, vamos chamar assim, no seu array, o Objective-C ele mesmo cria mais espaço sem dar nenhum erro no seu programa. Então você não precisa contar direitinho quantas posições você vai querer no seu array. Você pode colocar um número que você acha que você vai usar mais ou menos, e se você ultrapassar, o próprio compilador ele já coloca mais espaço, o Xcode aí ele já bota mais espaço para você, beleza? Então vamos preencher vamos fazer assim um programinha para preencher só com números pares, né? Então vamos lá, você chama o seu objeto, né, e vai usar uma função chamada addObject, beleza? Só que, por exemplo, eu não posso adicionar objetos simplesmente colocando 30 aqui, certo? Porque objetos, para você colocar números em objetos, a gente aprendeu lá nos outros vídeos usando a classe NSNumber. Então vamos lá, para eu colocar um número a esse objeto, eu vou ter que chamar a classe NSNumber, beleza? Chamar aquela função number with integer, beleza? E colocar aqui o valor que eu quero. No caso 2, né? Porque eu quero os números pares. Só que digamos que eu quero os números pares de 0 a 100. Eu vou ter que copiar isso aqui 100 vezes? Não, tem um jeito mais fácil de fazer isso, com uma estrutura de repetição for. Então vamos criar um for aqui, beleza? Vou dar um espaço aqui para melhorar. Vamos lá. Vou criar um for, criar uma variável i e setar ela começando de 4, né? Porque a gente já colocou o 2, então a gente coloca o 4 aí para facilitar a nossa vida, né? Igual a 4. Vou colocar o i menor ou igual que 100, né? Que é até 100 que a gente quer. E como a gente só quer os números pares, eu não quero que ele conte 1, depois vá pro loop, por exemplo, desculpa, ele vai começar aqui do 4, né? Aí eu não quero que ele conte 1 e vá pro 5. Não, eu quero que ele conte de 2 em 2 para não ficar perdendo tempo no processamento. Então, ao invés de você colocar i mais mais, você vai colocar i mais igual 2. Que aí ele vai de 2 em 2 tranquilo, beleza? Bom, feito isso, a gente vai ter que colocar aquele métodozinho de novo, m addObject, NSNumber, number with integer, e aqui a gente vai colocar a nossa variável i, certo? Que ele vai fazer isso automaticamente pra gente. Bom, tranquilo? Bom, isso aqui foi para preencher o nosso array, beleza? Agora a gente vai criar outra estrutura de repetição para poder dar um display na tela desses números, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, para dar um printf, né, no console, um nslog na verdade. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar outra variável aqui para a nossa estrutura de repetição, começando de 0, e aí você me pergunta, mas qual vai ser o parâmetro dela para o for? Quantas vezes vai repetir, né? Até onde vai repetir? Bom, você não precisa estar contando quantos números tem de 0 a 100, né?
Então tem um métodozinho nessa classe NSMultipleArray que é interessante, que é o count. Ele vai contar quantas vezes quantos espaços tem no seu array, você está colocando no seu array, para você colocar isso na sua estrutura de repetição. Então você não precisa estar contando, né? Facilita bastante. E aqui a gente coloca o x++. Beleza? Abre e fecha chaves aqui. E vamos colocar o nosso nslog. nslog. E vamos colocar o seguinte. Porcento i, vírgula. E aqui a gente vai ter que colocar o seguinte. Como a gente não pode imprimir o objeto, a gente vai ter que imprimir os inteiros, né? Se eu colocar object at index, vou colocar aqui x. Se eu colocar desse jeito aqui, olha o que ele vai fazer. De algum erro? Qual foi que eu errei aqui? Prontinho. Pronto. Belezinha. Ele imprime esses números aqui loucões. Por que ele imprime isso? Bem, aqui a gente está imprimindo o objeto e não o valor inteiro que está associado a esse objeto. Então como é que a gente faz isso? Para a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer o seguinte, vai ter que colocar outro colchete e chamar um métodozinho chamado integerValue, que aí sim ele vai colocar o valor que está dentro do objeto e não o objeto em si. Então compilando aqui rapidinho, só para a gente ver, ele imprime na tela os números pares, tá vendo? 2, 4, 6, 8, 10, até o número 100. Você percebeu que, obviamente, tem bem mais de 20 números aqui, que foi o que a gente setou para o nosso array, certo? Mas o próprio Xcode ele já cria mais espaço para o nosso array, para não dar problema na hora de compilar o código, de rodar o programa. Beleza, pessoal? Bom, eu acho que deu para ensinar o básico, né, sobre arrays, vetores. E é isso aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Qualquer dúvida ou pergunta, e-mail, site e o Twitter. Fique atento nas atualizações do canal. E até a próxima, pessoal. Um abraço.